Negra TV. Compromisso, rigor e isenção. Boa tarde, bem-vindo às notícias a esta hora. Antes do desenvolvimento, vamos olhar para a tabela cambial vigente para esta quinta-feira, 27 de março de 2025. Regresso para o desenvolvimento dos principais tópicos que trazemos a esta hora. O mercado anexo de Spamanini, na cidade de Maputo, foi transformado num autêntico refúgio dos malfeitores após os vendedores abandonarem as bancas e ocuparem as bermas das estradas e os corredores do mercado Spamanini. Esta imagem revela o que caracteriza o mercado anexo de Spamanini nos últimos tempos. Bancas todas vazias, mas com muita gente que exerce atividade comercial em locais impróprios e com alto risco de atropelamento por veículos automóveis. Com o local abandonado, consta que ao anoitecer os malfeitores têm usado como palco para cometer crimes ou mesmo refugiar-se. Tem que primeiro ser como aqui é dentro, né? Primeiro tem que ser parque aqui. Ser mercado aqui não dá, é por causa de estar dentro. Aqui tem que ser primeiro parque. Arranjar outra parte lá fora ser mercado. Aqui mercado aqui é nada. Está muito dentro aqui. Por isso como que funciona? De noite aqui nem vale a pena passar aqui. Sim. Essas partes, essas coisas que construíram nesses quartos aí, nós aproveitamos fazer sinais deles, já entram aí mesmo. Aí. Sim. Aproveita entrar aí meio crime e tudo. O que é que fazem os criminosos? Para roubar coisas, eles entram aí, correm para aí. Correm essas partes, como fica escuro de noite, aqui não tem lâmpada, não tem iluminação, né? Das poucas pessoas que continuam a ocupar um número muito reduzido de bancas, dizem que não tem sido tarefa fácil ganhar o pão a cada dia no local. Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque não há movimento, por isso as outras também saíram para lá fora, a seguir do movimento dos chapéus. Essas bancas aqui, tem pessoas que compraram do jeito como vocês veem. Tem farmácia ali, tem uma armazém de capulana, são pessoas que gastaram dinheiro deles. Então eu não posso dizer que não pode ser mais mercado. E aquelas pessoas como que vão ficar se gastaram dinheiro deles ali? O que vai ser deles? Essas bancas aqui são de pessoas que vendem roupa. Algumas pessoas compraram banca aqui, 7.000, 5 aqui mesmo. Então, essa parte eu não sei. Talvez eles tentarem organizar o mercado. Não sei se é mercado, é parque, não sei. Não sei. Um dos perigos para os que ainda querem ocupar as bancas e exercer seus negócios são os criminosos que dominam o mercado anexo. Roubaram-me colme aqui. Logo de manhã, quando eu cheguei aqui a tirar coisas do armazém, eles deixaram aqui, levaram a colme. Não só uma mana que vem aqui também carregaram uma bacia cheia de chave na tigela. A gente sofre sempre isso aí. Foi um projeto desenhado pela idilidade de construir um terminal rodoviário aqui no bairro do Spamanini, mas tudo teria dado a zero. O espaço para os transportadores virem a terminar aqui as suas atividades está abandonado. Também o Conselho Municipal, no mesmo projeto, teria delineado estratégia para criar um mercado anexo ao nível do mercado do Spamanini, mas também é um mercado que nos dias de chuva deixa a desejar, o que teria motivado alguns vendedores a voltarem a vender fora do mercado, colocando em causa a sua própria vida. E aqui de noite tornou-se no autêntico labirinto dos criminosos. As casas que serviam de pequenas bancas
foram abandonadas, tornando-se no autêntico labirinto dos criminosos. Passar daqui de noite é hipotecar a sua própria vida em causa. As imagens são de Ivan Zefania, Custódio Matsimbi, para a Nova Era TV. O Presidente da República, Daniel Chapo, submeteu à Assembleia da República e com caráter urgente um pedido para agendar uma sessão extraordinária de modo a apreciar a proposta de lei sobre o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo. O documento que confirma o pedido do chefe do Estado para o Parlamento a agendar o debate sobre a proposta de lei que aprova o compromisso político para o diálogo inclusivo foi partilhado pela Presidência da República e refere que o pedido surge na sequência da aprovação a 5 do mês em curso do compromisso político assinado em Maputo pelos representantes dos partidos políticos e o governo para juntos encontrar saídas para a crise que se instalou e depois das eleições de 2024, onde tem como principais pontos em análise a revisão da Constituição da República e a lei eleitoral. E segundo a nota da Presidência da República, será o Ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, Eduardo Malembe, a apresentar a proposta à Assembleia da República. Este pedido urgente do Presidente da República é para o agendamento para o debate e apreciação da proposta de lei que aprova o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo e surge passados quase 4 dias após o primeiro encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, onde abordaram pontos essenciais sobre a necessidade de apostar no diálogo e para restabelecer a tranquilidade entre os moçambicanos e pôr fim à crise política provocada pelas manifestações após as eleições de 2024. E o Comitê da Política Monetária no Banco de Moçambique anunciou esta quarta-feira a descida da taxa de mercado interbancário de Moçambique de 12,25% para 11,75%. Contudo, o Banco Central alerta para os efeitos do agravamento do risco fiscal. A medida de descida da taxa de juro de 12,25% para 11,75% decorre essencialmente da manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no meio de prazo, não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal decorrente dos choques climáticos e das tensões pós-eleitorais sobre a economia nacional. A de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, de 12,25% para 11,75%. Esta medida decorre essencialmente da manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo, não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal. Rogério Zandamela refere que no quarto trimestre de 2024, o produto interno bruto, excluindo o gás natural liquefeito, registrou uma contratação de 3,1%, após crescimento de 2,8% no trimestre anterior. Neste momento, o Comitê de Política Monetária prevê uma recuperação gradual da atividade econômica no meio prazo, não obstante as atuais incertezas. No médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No quarto trimestre de 2024, estima-se que, excluindo o gás natural liquefeito, o produto interno bruto tenha contraído 3,1% após ter crescido 2,8% no trimestre anterior. No entanto, a dívida pública interna constitui uma grande preocupação para o Banco Central, agora com 447,2 mil milhões de meticais. Uma boa notícia.
notícia, não vamos esconder, é uma notícia que nos preocupa, mas mais que nos preocupar, ela lança-nos um desafio. Porque ela, como tal, o que é que ela está a dizer? Ela amedronta os investidores. O Estado emite papel, é um devedor. E quem compra essa dívida do Estado são investidores. Quando essas agências baixem, neste caso, baixaram de uma maneira substancial o rating para o que chamam selective default, alto nível de incumprimento, então quer dizer que nós ficamos com um instrumento de dívida quase especulativo. Rogério Zandamela alerta que, apesar das medidas tomadas para controlar a inflação, a situação macroeconômica continua difícil para o acesso aos empréstimos. Implicações em termos de acesso a crédito doméstico e externo das famílias, das empresas e do próprio Estado. Então, é uma notícia, mas eu disse logo, ela está a lançar-nos um desafio do que devemos fazer para superar, para lidar com essa situação. Em consequência das medidas do Comitê da Política Monetária, o crédito à economia registrou um aumento de 5,7% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Enquanto isso, a ministra das Finanças, Carla Louveira, afirmou esta quarta-feira que o governo já pagou as horas extraordinárias em atraso aos professores referentes ao ano de 2022, enquanto que na saúde foi coberto o ano de 2023 com alguns casos de atraso para certos profissionais. A ministra das Finanças, Carla Louveira, falava à margem da abertura da primeira sessão parlamentar em Maputo, onde afirmou que o pagamento das horas extras para o setor da educação está assegurado. Segundo Louveira, atualmente o governo está a trabalhar no sentido de assegurar o pagamento referente aos 100 dias de governação, estando até esta altura com um nível de realização na ordem dos 50%. No tocante à educação em particular, foi pago na íntegra a dívida até 2022. 2023, fizemos um apuramento de dívida do setor da educação no montante de 3,2 mil milhões de meticais e a estratégia prevê pagamento em 3 tranches de 1.000 milhões de meticais cada. E o que se fez foi, na primeira tranche de 1.000 milhões, foi pago na íntegra, tanto até inícios deste ano, portanto, até o início de janeiro foi pago na íntegra 1.000 milhões de meticais, portanto, a todo o país. A segunda tranche de 1,1 mil milhões de meticais foi incluído no plano de 100 dias de governação. Então, neste momento estamos a assegurar o pagamento dentro deste plano de 100 dias de governação e estamos com um nível de realização de 50% até ao presente momento, portanto, e vamos continuar a trabalhar para fechar esta segunda tranche. No que concerne ao setor da saúde, Louveira garante que foram pagas horas extras referentes ao ano 2023, com apenas alguns casos isolados no setor da saúde, em que os profissionais ainda não receberam o valor referente a 2023. No entanto, existem pequenos casos pontuais referentes a 2023 que ainda carecem de validação de dados bancários, como no IT e outras informações relacionadas ao próprio funcionário, e o caso dos profissionais estrangeiros cujo pagamento será feito por meio da embaixada para o seu país de origem. Garante que a intenção do governo é pagar as horas extras de forma corrente em cada setor a partir de 2025. É importante notar, tanto para a educação como para a saúde, que a nossa intenção é, com a aprovação do Orçamento 2025, possamos passar a pagar de forma corrente aquilo que é as horas extras deste setor. Reiterar que em fevereiro o governo anunciou ter disponibilizado cerca de 1,5 mil milhões de meticais para o pagamento das horas extras de mais de 2 anos em dívida, principalmente aos professores e profissionais de saúde. Ainda sobre as horas extraordinárias, já alguns professores das escolas da província da Zambésia
ameaçam paralisar as atividades de ensino e aprendizagem até o dia 31, ou seja, a partir do dia 31 de março, caso o governo não pague as horas em dívidas referente aos últimos 3 anos. Dificuldades ainda de acompanharmos esta matéria de reportagem, com certeza vamos acompanhar na íntegra nos próximos blocos noticiosos. Seguimos com outras notas de interesse nacional. Algumas províncias do centro e norte do país enfrentam escassez de combustível há mais de 2 semanas devido à dificuldade de reabastecimento das gasolineiras após a passagem do ciclone Jude, que cortou a transitabilidade ao longo da Estrada Nacional número 1. Filas longas nas poucas bombas de combustível que ainda têm gasolina ou diesel têm caracterizado as principais cidades das regiões centro e norte do país, tal como é o caso de Itete e Cabo Delgado. Há precisamente 14 dias que a crise de combustível tem embaralhado a rotina diária dos automobilistas e motociclos nas cidades de Itete e Pemba. Com a escassez do combustível, a situação está a provocar enormes prejuízos para a população que reclama do aumento de preços de transporte de passageiros e de produtos de primeira necessidade. Na cidade de Pemba, quase todas as bombas estão fechadas e nas poucas que continuam abertas, o abastecimento é condicionado e registram-se longas filas de viaturas e de pessoas que procuram encher os seus recipientes. Alguns automobilistas, quando encontram combustível, abastecem e compram para a sua reserva, porque não se sabe quando é que esta crise será ultrapassada. Além da população, a crise está a prejudicar a economia da província, que corre o risco de ficar completamente paralisada. Face ao cenário, alguns automobilistas e mototaxistas estão a recorrer ao combustível vendido fora do circuito normal, onde compram o litro a 150 meticais. A crise de combustível no centro e norte do país foi provocada pela queda de pontes na Estrada Nacional número 1 após a passagem do ciclone Jude. Pronto, está apontada a informação a esta hora. Obrigado pela atenção dispensada. Não perca às 20 o Jornal da Nova com a atualização de outras notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção.